E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Kanashiro, esse é o canal do Canas e hoje eu vou falar sobre o metabolismo basal e como ele influencia no processo de emagrecimento. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! E aí pessoal, beleza? O que é metabolismo basal e como ele influencia no processo de emagrecimento? Mas antes de eu falar de metabolismo basal, eu tenho que falar para vocês o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. O termo metabolismo celular é usado em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Essas reações são responsáveis pelos processos de síntese e degradação de nutrientes na célula e constituem a base da vida, permitindo o crescimento e reprodução das células, mantendo as suas estruturas e adequando a resposta aos seus ambientes. As reações químicas do metabolismo estão organizadas em vias metabólicas, que são sequências de reações em que o produto de uma reação é utilizado como reagente na reação seguinte. O metabolismo acontece com a ajuda de enzimas através de uma cadeia de produtos intermediários. Este fenômeno está relacionado com três funções que são vitais que ocorrem no corpo humano, como a nutrição, que é a inclusão de elementos essenciais no organismo, a respiração, que é a oxidação desses elementos essenciais para a produção de energia química, e a síntese de moléculas estruturais, que é utilizando a energia produzida. As enzimas são proteínas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Elas catalisam reações químicas específicas, atuando sobre substratos específicos em locais específicos desses substratos. A ação das enzimas pode ser influenciada por alguns fatores, como a mudança no ambiente celular ou sinais de outras células. Atualmente são conhecidas mais de 2.000 enzimas, cada uma em uma reação específica. O metabolismo é dividido em dois grupos, o anabolismo e o catabolismo. Anabolismo são reações químicas construtivas, ou seja, produzem nova matéria orgânica nos seres vivos, por exemplo, a síntese de proteínas no tecido muscular. O catabolismo são reações químicas destrutivas, ou seja, há uma quebra de substâncias, por exemplo, a quebra da molécula de glicose que é transformada em energia e água, ou a quebra do tecido muscular para gerar energia. Quando o catabolismo supera o anabolismo, o organismo perde massa muscular. Mas quando o anabolismo supera o catabolismo, o organismo cresce em massa muscular. Se ambos os processos estão em equilíbrio, o organismo encontra-se em equilíbrio dinâmico ou homeostase. E o que é o metabolismo basal? Metabolismo basal ou taxa metabólica basal é um método matemático não exato de calcular a quantidade calórica que o corpo necessita em 24 horas para manter-se nutrido durante o decorrer das atividades diárias ou fazendo um jejum de pelo menos 12 horas em repouso, sem prejudicar os principais órgãos, como o coração, o cérebro, o pulmão, etc. E mantendo a temperatura corporal sobre a normalidade. A taxa metabólica basal varia dependendo do nível ou fator de atividade de cada pessoa. Ela é medida através do oxigênio consumido ou do dióxido de carbono liberado em um determinado intervalo de tempo. O metabolismo basal varia de acordo com o tamanho da pessoa, idade e sexo. Há influência de diversos fatores no metabolismo, como por exemplo, genética, idade, sexo, altura, peso
e prática de atividades físicas e etc. O gasto calórico depende desses fatores. Existem fatores que não podem ser alterados no metabolismo, como a herança genética, em que o metabolismo de um indivíduo é determinado em grande parte pela herança genética, fato explicado porque algumas pessoas engordam facilmente e outras não. Fator de idade, que desempenha um papel importante e considerável na redução da taxa do metabolismo basal. A cada 20 anos a pessoa perde entre 2 e 4% de massa muscular, fazendo com que a necessidade calórica do organismo também diminua. E a perda de massa muscular fica aumentada também. Por isso é tão importante fazer atividade para diminuir a perda de massa muscular. Bom, esses fatores você não pode mudar, como principalmente a genética, mas você pode acelerar o teu metabolismo e envelhecer de uma forma saudável, com base nesses fatores, como massa muscular. Quanto mais músculo você tiver, maior é o gasto calórico, independente da idade, sexo, etc. E os músculos, eles se mantêm queimando energia durante 24 horas. Alimentação. Uma alimentação saudável diminui o aumento das gorduras corporais e viscerais e previne o aparecimento de várias doenças, como por exemplo a diabetes. Atividade física. Praticar atividade física combinado com exercícios aeróbico e musculação acelera o metabolismo e preserva a massa muscular. A regularidade de atividade física é importante para que haja uma ação metabólica contínua. O sexo. O metabolismo masculino é mais acelerado do que o feminino, pois homens apresentam a proporção maior de massa muscular e menor quantidade de gordura do que as mulheres. Por isso é tão importante que as mulheres façam atividade física para que tenha um aumento de massa muscular. Bom, pessoal, com base nessas informações, emagrecer de forma adequada implica em equilibrar a ingestão de calorias de acordo com o nível de atividade física e mudança de estilo de vida. As dietas muito rápidas envolvem perda de massa muscular também, além da gordura, o que não é conveniente para resultado a longo prazo, porque pode haver um efeito sanfona, que é engordando rápido depois, né? Por isso é importante emagrecer de forma gradativa e saudável, porque o organismo vai se ajustando aos poucos com essas mudanças. Vale ressaltar também, pessoal, que é muito importante procurar a ajuda de um profissional da área de nutrição, porque ele ajuda a acelerar os seus resultados e você consegue atingir o objetivo de forma mais saudável. Então eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. E se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com a gente, se inscreve no canal. Valeu, obrigado.